Retornaremos em nossas exposições em Gênesis próximo domingo, mas algo tem me incomodado esses dias. Eu queria compartilhar com vocês algo sobre igreja, algo sobre essa visão que nós temos proclamado, pelo menos todos os domingos: adoração, comunhão e missão. Mas a comunhão é difícil, né? É difícil andar junto, é difícil viver a mesma visão, é difícil trabalhar lado a lado sem se estressar e sem desistir de trabalhar lado a lado. É difícil andar um com o outro, de mãos dadas, em torno de um propósito, uma vez que nós somos pecadores. Mas em torno de todo esse problema que nós temos, desses espinhos que nós temos, que acabam nos afastando uns dos outros, nós precisamos pensar que a solução não está em nós. Nós poderíamos abordar esse problema da seguinte perspectiva: vamos fazer mais retiros para desenvolver a nossa comunhão? Vamos fazer mais churrascos para desenvolver a nossa comunhão? Vamos criar oportunidades intencionais através de programações, através disso, daquilo? E no final das contas nós nos frustraríamos, porque bateríamos no mesmo muro e perceberíamos: nós não temos comunhão. Nós temos uma comunhão falseada, uma comunhão que parece, mas que no final das contas, no dia da dificuldade, no dia do serviço duro, não existe. No dia em que a tensão surgirá, e ela surgirá, ela é natural, ela é esperada, esta comunhão será provada e não será confirmada. Agora, por outro lado, você vê Jesus Cristo. E Jesus Cristo está olhando para a igreja, esperando o que da igreja? Que ela tenha comunhão. Que soluções, então, outras que nós podemos dar para esse problema? A única solução que eu consigo enxergar nas Escrituras, que eu consigo perceber lendo o Novo Testamento, tentando entender o plano de Deus para a igreja, tentando entender o plano de Deus para nós que somos crentes, é uma solução teológica. É uma solução que flui da cruz de Jesus Cristo e que nos leva àquele local muito incômodo, mas que todos nós precisamos visitar esse local de vez em quando, que é o local do questionamento e do incômodo, que pergunta o seguinte: você é crente mesmo? Você crê nessas verdades que você professa? Você crê no sacrifício de Cristo na cruz? Sim, eu creio. Você então recebeu os benefícios que fluem da cruz? Sim, recebi esses benefícios. E a pergunta é: por que você não os coloca em prática? Por que você não traz esse usufruto para a vida prática? Você foi adotado em Cristo. Você concorda com isso? Nós fomos adotados. Isso transforma a nossa identidade, isso transforma a nossa solidão. Nunca mais estarei sozinho, porque sempre estou com o meu Pai que me adotou. Não estou mais perdido no mundo. Você crê na justificação? Você não precisa mais temer a morte. Você não mais precisa temer o encontro com o juiz. Porque eu tenho medo do juiz. Ele vai pegar a lista de meus pecados e vai me levar para o inferno. Eu não tenho mais medo, porque a justificação me deu um novo lugar diante do juiz, um rasgar da dívida. Agora eu sou justificado. Regeneração: eu tenho uma nova vida. Eu não morrerei, mas essa vida será uma vida eterna que começa hoje. Mas existe um princípio, uma bênção celestial que flui da cruz de Jesus Cristo, que renova, que fundamenta, que informa a nossa comunhão. E esse é o princípio da reconciliação. Reconciliação. Este é um princípio que primeiro me une a um Deus que está intrigado de mim, a um Deus que não me suporta. Mas Ele não me suporta não porque não me ame, mas Ele não me suporta porque eu sou ímpio, porque eu sou pecador, porque eu sou um transgressor, porque eu sou alguém que o odeia também. Há uma inimizade entre nós. Este problema é resolvido aonde? Na cruz de Jesus Cristo, que nos aproxima ao Pai, que nos reconcilia ao Pai. E é este princípio da salvação
Se você ler, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, você perceberá o seguinte: Paulo está descrevendo os efeitos da salvação na sua vida individual. Naquele momento você levantou sua mão, que você tomou uma decisão como Levi, disse: eu creio em Jesus Cristo. Você não foi salvo por obras, você foi salvo pela graça de Deus. Ela te alcançou, ela te pegou e te arrastou para a cruz, ela te salvou. Agora, quando Paulo passa do versículo 10 para o versículo 11, ele começa a falar dos efeitos comunitários desta salvação. Esta salvação não muda apenas a minha vida como indivíduo, mas muda a vida da comunidade de crentes que tiveram estas vidas transformadas. Enquanto estávamos voltando de Sobral, estava ouvindo o testemunho de um pastor contando acerca do seu casamento, do seu namoro, do seu casamento antes de conhecer Jesus Cristo. E a história é muito interessante. Ela era uma roqueira, hard rock, e ele era um forrozeiro, hard forró. E os contextos em que eles viviam eram muito pecaminosos, e tal era a paixão que o forrozeiro tinha, que começou a se vestir de roqueiro só para conquistá-la, mesmo sem gostar. Mas além de todo esse amor, também tinha muita briga, muita discussão, muito ciúme. Ela tinha depressão, ele tinha um incômodo com a vida, até que a providência de Deus os tirou do Crato, os levou para a Fortaleza. E em Fortaleza eles estiveram em um pequeno culto, numa igreja batista regular. Por acaso, ouviram o evangelho e os dois se converteram no mesmo dia. E após essa conversão, os dois receberam um chamado para servir ao Senhor. E é interessante perceber como o evangelho os reconciliou um com o outro. Aquele relacionamento difícil, aquelas brigas, aqueles ciúmes, acabaram. Aquela vontade de agradar, de imitar o outro, acabou. Porque agora eles estavam em Cristo Jesus. Agora eles estavam tranquilos. Esses são os efeitos comunitários, relacionais que a cruz tem para nós. Que resolve os nossos problemas como igreja, que resolve os nossos problemas de comunhão, que na maioria das vezes não são problemas gritantes, mas são problemas silenciosos, não ditos, não falados, para evitar problema, mas acabamos não andando juntos, acabamos não tendo prazer de estar na igreja, acabamos não sentindo aquela vontade que nós tínhamos antes, de estar com os irmãos, de compartilhar vida, porque nós não andamos juntos, nós não sentimos mais aquela comunhão e acusamos os outros por não nos dar essa comunhão e ao mesmo tempo carregamos culpa no cartório porque não nos esforçamos por essa comunhão. Todo mundo é culpado. Não tente encontrar um culpado. Todos nós fazemos parte do problema, inclusive eu. Inclusive eu. Se há problema de comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja, os culpados somos nós, em algum nível. Alguns têm um nível maior de culpabilidade, outros têm um nível menor. A solução, irmãos, não está em nós. Se dependesse de nós, dos nossos humores que vêm e vão, das nossas alegrias, dos nossos sorrisos que vêm e vão, das nossas instabilidades, como é que nós teríamos comunhão? Como é que você suporta a sua família? Você suporta a sua família porque é sua família, embora até a família tenha limites para ser suportada, não é? Existem limites até na família, até no sangue. No corpo de Cristo as coisas operam diferente. Os nossos laços vão além dos laços familiares, dos laços de amizade, dos laços de coleguismo. Nossos laços são tão profundos quanto a morte, são tão profundos quanto a sepultura, porque nós estamos conectados com a rocha que é Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos aprender a viver igreja como família. Igreja pequena deve aprender a viver igreja como família. Igreja média precisa aprender a viver igreja como família. Igreja grande, não importa o número. Aqui nós não estamos buscando observar as circunstâncias, mas estamos buscando observar o princípio. Toda e qualquer igreja cristã precisa, seguindo Jesus Cristo, aprender a viver como família.
E para começar este aprendizado, onde é que nós iniciamos? No exercício da memória. Lembrar quem nós éramos e quem nós somos hoje. E convido, versículos 11 ao 14, de Efésios capítulo 2. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos ler até o 13. Ora comigo, bem rapidinho. Deus, pelo Teu Santo Espírito, e em nome de Jesus, rogamos que entendamos Tua palavra, que apliquemos em nossas vidas e em nossa igreja, para o benefício do Teu povo e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. O exercício da memória é um exercício essencial para todos nós que somos cristãos. Essa é uma pergunta que algumas crianças fazem quando se convertem. Por que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Por que eu tenho que ouvir pregações todo domingo? Por mais que nós briguemos com essas crianças, cala a boca, menino, são boas perguntas. Por que eu tenho que ler esta mesma passagem que eu li ano passado, que eu li ano atrasado, que eu li desde que me converti? Por que voltar e ler Levítico de novo? Por que eu tenho que ler João mais uma vez? Por que eu tenho que ouvir outra pregação em João 3,16? Tantas vezes, quantas vezes? Porque eu preciso orar pelo mesmo irmão até o dia em que ele morrer. Depois da morte não precisa mais. Mas por que esta repetição? Por que todos os meses uma ceia do Senhor? Por que não uma vez por ano? Por que a vida cristã envolve repetição? Porque ela é o pressuposto da memória. A memória, ela requer repetição. E o exercício da memória é o exercício da meditação. Pense o seguinte: se você não tivesse memória, você seria menos humano do que você é hoje. É a memória que nos constrói em nossas personalidades, que constrói das nossas experiências, dos nossos planos, da nossa personalidade. Muito é formado pela memória. Memória de traumas que tivemos, memória de momentos felizes da nossa infância. Você passa e diz: olha, eu tomei banho naquele açude, era tão bom, como era bom aquele tempo. Isso constrói caráter. Memória nos faz mais humanos do que nós já somos em essência. O povo de Israel era um povo instruído desde cedo a exercitar a sua memória, uma vez que a sua memória fraca os levava sempre ao pecado, sempre à idolatria. Há um exemplo, por favor, leia comigo, Deuteronômio capítulo 26. Durante a festa em que eram celebradas as colheitas, o povo de Israel era levado a relembrar-se que, apesar da abundância das colheitas, antes eles não tinham isso. Antes eles passavam fome. Deuteronômio capítulo 26, a partir do versículo 5. E todos os anos, naquele momento de colheita, o povo de Israel era levantado para se humilhar, lembrando quem eles eram antes de conhecer Yahvé. Deuteronômio 26 e 5. Então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo... Todos tinham que repetir as mesmas frases. Meu pai foi um arameu prestes a perecer. Só essa frase aqui já tem várias humilhações. Arameu é um tipo de povo nômade, beduíno do deserto, pobre, meio que cigano. E em vez do povo de Israel dizer, meu pai Jacó prestes a perecer, o povo de Israel é instruído a não falar Jacó, ou lembrar-se de Jacó peregrino, mas lembrar que antes de Jacó ser alguém na vida, ele era um simples arameu, descendente de arameus, descendente de um povo pobre, beduíno. Meu pai foi um arameu prestes a perecer. Aqui a lembrança é de Jacó no deserto, deitado com um travesseiro que era pedra,
quase morrendo. Imagine se Jacó morresse ali. Imagine que ele passasse sede, fome e morresse no deserto. O que seria do povo de Israel? Não haveria Davi, não haveria Jesus. Tudo estava por um fio. Meu pai era um arameu, prestes a perecer. E continua, ele foi para o Egito. E ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você os colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Esse era o ritual das primícias. Senhor, eu tenho fartura hoje, mas nem sempre foi assim. Eu tenho fartura hoje porque o Senhor me deu. Isso aqui é muito fácil de ser detectado. Alguns experimentos sociais são feitos com pessoas em situação de rua, onde elas são chamadas, essas pessoas em situação de rua são lavadas, mas não somente isso, dão dinheiro, dão meios de trabalho e alguns dias depois voltam. E algumas dessas pessoas vendem esses meios de trabalho que receberam. Um carrinho para vender algo, um carrinho de espetos, e eles vendem. Alguns porque estão ainda amarrados às drogas. Eles se esquecem de quem o abençoou. E nós somos semelhantes a eles. Nós nos esquecemos de quem nos abençoou e vendemos os nossos bens. Não usufruímos dos nossos bens. Não trabalhamos com aquilo que nós recebemos. Por isso que o povo de Deus precisa ter um choque de realidade. Precisa lembrar quem era você. Você estava caminhando, eu estava caminhando direto para o inferno. Não havia quem pudesse me segurar dessa marcha. Não havia quem pudesse me chamar e dizer: Rafael, para! Tu vai acabar com tua vida. Ninguém tinha essa capacidade. Ninguém. A não ser Deus. A não ser Cristo Jesus crucificado. E alguém que falasse desse Cristo para mim. A memória é aquilo que nós precisamos para ontem. A igreja precisa lembrar que ela não é muita coisa. A igreja precisa lembrar que ela não tem muita coisa. Ela não pode ter empáfia. Ela não pode ter orgulho. Olha quantas conquistas temos. Diante de Cristo, isso é pó. Isso é nada. Mas, pelo contrário, o tesouro da igreja é olhar para o passado e perceber: Cristo nos transformou. Eu fui purificado. Eu fui reconciliado. Este é o tesouro da igreja. O tesouro da igreja é o Evangelho. Não são as boas obras dos santos, como diz o catolicismo. Não é as grandes histórias do passado. Não é os grandes feitos dos heróis da fé. O grande tesouro da igreja é o Evangelho. Porque na mesma medida em que existem grandes vitórias de homens e mulheres de Deus, também existem grandes derrotas, grandes quedas. Então, o que é que consola meu coração? São homens? Porque esta é a mesma medida que devemos usar para nós aqui. Se a minha comunhão nesta igreja local depende da ação dos outros, se o outro for agradável comigo, se o outro me chamar para perto, se o outro se esforçar por me agradar, esta medida é muito complicada, porque você mesmo não faz isso, porque você mesmo falha e o outro também falha. Se a nossa comunhão depende disso, nós nunca chegaremos lá. Existem imagens memoriais que são relembradas tempo após tempo na igreja. A ceia do Senhor todos os meses. O batismo sempre que alguém decide tomar esta responsabilidade de ser discípulo de Jesus Cristo. O que é que nós repetimos? Por que é que você fica aí vendo o batismo? Por que é que nós não fazemos o batismo numa segunda-feira? Vem, eu vou batizar você, só eu, você chama uma pessoa para orar e pronto.
Por que é que nós fazemos de maneira pública? A igreja precisa de batismo. A igreja precisa de ceia do Senhor. A igreja precisa lembrar. Lembrar do dia em que você tomou uma decisão diante de Cristo. Lembrar do dia que você foi para aquele evangelismo e saiu com o coração pegando fogo. Lembrar do dia que você leu a sua Bíblia e fez sentido a sua Bíblia para a sua vida. Ou chegar à conclusão de que você não tem essas memórias. Ou chegar à conclusão de que você nunca viveu isso. E que talvez você precise tomar uma decisão na sua vida. Que é seguir Cristo de verdade. E começar a criar essas memórias que você não tem ainda. Mas se você tem, irmão, lembra desses dias. Lembra dos bons dias. Mesmo dos dias de sofrimento, mas que você regozijava de seguir Jesus. E dizia, Senhor, muito obrigado. Daqueles dias que você era apegado à igreja. Que você não conseguia faltar um culto. Lembra desses dias. Essa memória vai nos conduzir ao autor desses bons dias. E o autor desses bons dias não é outro senão Jesus. Por que você estava feliz naquele dia de sofrimento? Por que você se empolgava em estar na igreja que é o corpo de Cristo? Por quê? Se eram motivos errados, ainda há tempo de se arrepender, de mudar, de ter outras experiências. Se eram os motivos certos, você vai lembrar do autor desses dias bons. Quem éramos nós? Versículo 11, Paulo diz que nós éramos gentios na carne. Está falando de todos nós, que não somos do sangue, do DNA do povo de Israel. Que eu saiba, talvez haja algum de nós aí perdido, um judeu étnico. Mas, não sendo judeus étnicos, nós somos gentios na carne. Paulo está falando da nossa descendência, das nossas famílias. E nós somos acusados pelos gentios, ou éramos na época, de sermos incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. E Paulo faz um adendo. Circuncisão feita na carne por mãos humanas. O que é que acontecia? Os judeus olhavam para os gentios na igreja, e isso era uma parede de separação entre eles, e diziam, olha gentios, nós somos melhores do que vocês. Nós somos mais importantes do que vocês. Eu posso estar na diretoria, você não pode. Sabe por quê? Porque eu sou circuncidado e você não é circuncidado. Aí Paulo mete a faca, né? É circuncidado, mas é uma circuncisão na carne, não é no coração, e não é feita por Deus, é feita por mãos humanas. É coisa de homem. É coisa de homem pecador. Não tem nada a ver com Deus. Naquele tempo, quando vocês eram assim, quando vocês estavam separados da igreja, versículo 12, vocês estavam sem Cristo. Aí faz a lista aí da desgraça. Sem Cristo, primeiro. Segundo, separados da comunidade de Israel. Segundo. Terceiro, sem aliança, estranhos às alianças da promessa. Quarto, sem esperança, não tendo esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Só vai piorando. Na verdade, parece que Paulo faz aqui um tipo de quadro, né? Ele começa com algo terrível, sem Cristo, e ele termina com algo terrível, sem Deus. E no meio há algo mais prático. Vocês não eram de Israel. Vocês não faziam parte desta família, desta comunidade. Vocês não tinham aliança. Deus não fez aliança com vocês. Não deu os 10 mandamentos para vocês. Não os chamou para perto. E vocês estavam sem esperança. Esses éramos nós. Pessoas perdidas. Talvez alguns de nós não nos afundamos tanto no poço do pecado. E talvez por isso você não tenha percebido essa transição radical na sua vida. Mas não importa. Quer você tenha experimentado muito do mundo, quer tenha experimentado pouco, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, iríamos para o inferno, para o mesmo lago de fogo, se não tivéssemos Jesus Cristo. Não importa. Não importa se você era uma pessoa comportadinha, que não cometeu grandes pecados, sem Cristo, era o mesmo inferno, era a mesma condenação, sem dúvidas. A Escritura não diz que Deus faz acepção nem para o céu, nem para o inferno.
Não há esse tipo de escolha ou de castigos variados. Todos vão para o mesmo lugar, sem Cristo. Esta era a nossa tragédia pessoal. Nós estávamos sem tudo isso. E o pior, talvez a pior notícia aqui, estávamos sem Deus. E agora, meus irmãos? Agora faz o reverso da imagem. Agora temos Cristo. Agora somos unidos em Cristo. Agora tomamos o cálice da nova aliança em meu nome. Agora nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que sonha, um povo que planeja, que imagina, que diz: irmãos, vamos fazer a diferença no Pio 12. E os irmãos se empolgam e dizem: vamos. Por quê? Porque tem esperança que pode dar certo. E diz: irmãos, vamos para a Baiara. Vamos. Temos tudo? Não temos, mas vamos sonhar. Vamos esperançar. Vamos esperar que Deus dará, porque Ele pode dar tudo o que nós precisamos e muito mais. E é essa esperança que move o povo de Deus. Essa esperança que nos faz vivos, que nos faz frutuosos. E ainda mais, nós temos Deus. E é isso que importa, né? Nós temos Deus. E Deus nos tem. E é isso que importa no final das contas. No final, quando tudo acabar, quando as contas de banco forem abandonadas, ou forem fechadas porque o gerente recebeu a certidão de óbito, quando seus bens forem divididos entre a família, e se você não tiver bem nenhum, não vai ser dividido nada, ninguém vai ficar triste com a sua partida, e nem ficar alegre porque você não deixou herança. Quando tudo acabar, quando suas roupas no hospital que você usou lá forem incineradas, lá no incinerador do hospital, lá do regional, o que é que vai importar? Que você tinha Deus e Deus te tinha nas mãos. Deus te manteve firme e continuou mantendo após a morte. E é isso que importará. Quando você olha para a igreja, quando você olha para os nossos problemas, quando você olha para a nossa comunhão e o modo como nós precisamos ter mais dela, você tem que lembrar disso. Deus te tem, você tem Deus, e Deus espera que você tenha comunhão com o povo. Importa obedecê-lo, importa cumprir a sua vontade em nossas vidas. O texto continua nos versículos 15 ao 18, ainda nos ensinando como viver igreja, entendendo-a como família. E para isso, não somente o exercício da memória, mas nós precisamos aceitar a realidade. A memória nos lembra de quem nós éramos, mas agora, no presente, nesse tempo chamado hoje, nós precisamos aceitar a reconciliação. A gente usa essa linguagem para a conversão, né? Fulano aceitou Cristo. É uma linguagem que pode ser mal entendida, como se Cristo estivesse se oferecendo e ele fazendo pirraça, e de repente diz: não, tá bom, Jesus, eu vou te aceitar, já que você insiste tanto. Pode ser mal entendida, mas por outro lado é uma linguagem correta, porque a oferta da salvação está colocada, está exposta para o pecador, e o pecador, tomando consciência, tendo fé, diz: eu aceito essa bênção, por que eu não percebi antes? Eu quero me alimentar disso. Eu quero esta salvação. Todos nós precisamos aceitar as bênçãos da cruz. As bênçãos da cruz, elas não são sempre doces. Às vezes elas são como aquele pergaminho de João, lembra? Que é doce na boca, mas é amargo no bucho. As bênçãos da cruz, elas sempre carregam isso. Você vai vibrar, se você é crente, você vai vibrar pelo fato de que Cristo agora é teu amigo. Vocês eram inimigos e agora nós somos amigos. Você vibra com isso, mas tem um preço. O preço é muito leve. Não é que você vai pagar, mas é algo esperado. Ó, te dei, agora eu espero que você use esse presente para uma coisa só. Ame teus irmãos, por favor. No mínimo. Você não foi reconciliado comigo? Esse problema central não foi resolvido? Agora eu só peço uma coisa: ame seus irmãos.
E eu não estou falando nem de amar o próximo, que é o desdobramento da missão, né? Eu estou vindo antes para algo mais primordial. Lembra que o Novo Testamento tem esse progresso? Devemos cuidar dos da família da fé, especialmente dos da família da fé. Isso implica que devemos também cuidar da comunidade, do Pio XII, do mundo, mas em especial dos da família da fé, nossa prioridade. Se a gente erra aqui, como é que a gente faz missão? Então, irmãos, nós começamos Criança no Alvo Certo, nós começamos a Baila para Cristo, muitas oportunidades, você sabe que essa é a visão da nossa igreja, que você não tem desculpa nenhuma de dizer, tal dia eu não posso na terça-feira, por vir no sábado, eu não posso no sábado, por vir na quarta-feira de tarde. Foi, irmão João, foi ou foi terça de tarde? Não lembro, foi terça de tarde, né? Um leque aqui, para você escolher onde é que eu me encaixo, o que é que dá para eu fazer. Desculpas não há. Até o ponto que você seja levado a uma tensão, que é a tensão de que ser membro dessa igreja local significa servir. E que, se você intencionalmente, você não aceita esta visão, você se rebela a essa visão sem motivo algum, esse status de membro deve ser questionado. E aqui não é como uma briga, né? Você não será membro porque você não faz nada na igreja. Não. É a visão da igreja. Para fazer parte, precisa estar na visão. É algo esperado. Na verdade, é cuidado da igreja com a tua vida espiritual. Nós esperamos abençoar você como membro e não permitir que você fique sentado no banco, porque isso faz mal para você. Isso não é bom. Então deixa a gente cuidar da tua vida. Mas para fazer tudo isso, irmãos, a gente precisa de unidade. Precisamos de unidade. Criança no Alvo Certo tem equipe A e equipe B, né? Um serve uma semana, outra equipe serve a outra semana. E se uma equipe falha, a outra paga o preço. E se vários decidem faltar por motivos fúteis, outros pagam o preço. Isso cria tensão, isso cria estresse. Quem serve duplo ou duplamente diz, não vou mais que eu estou cansado. E é por isso que ministérios não dão certo. A gente não tem unidade, não tem aquele apreço de equipe de dizer, eu vou, nem que eu me sacrifique, porque hoje é o meu dia, e se eu não puder eu vou trocar, e vou organizar para não pesar no outro, porque eu amo meu irmão, porque eu sei que pesa nele também. E aqui utilizando o exemplo que nós podemos usar em qualquer outro ministério da nossa igreja, nós servimos a Cristo. Eu estou começando a cansar de ouvir isso em vários locais, por onde eu ando, mas já ouvi por aqui também. Eu não sirvo pessoas, eu sirvo Jesus. É aquele tipo de frase que parece muito santo na hora que é dito. Eu já falei também. Não fique magoado comigo se você fala isso. Eu já falei também. Mas refletindo um pouco mais, nós servimos pessoas sim. Não dá para dividir isso. Eu sirvo Jesus. Mas você vai servir olhando para o céu, vai entregar o bolo, vai distribuir o chá olhando para o céu, você vai derramar chá no colo da pessoa. Você serve pessoas chatas, pessoas que te deixam desconfortável. Talvez o problema seja você, porque não se abre para elas, porque não procura entendê-las. Tudo bem, isso é tratável. A gente vai melhorando com o tempo, mas você serve pessoas sim. Precisamos aceitar a realidade da reconciliação em Cristo. Versículo 15. Vamos ler o 14, a partir do 14. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Texto glorioso para pensar e entender a igreja. Na verdade, todo o livro de Efésios.
Mas aqui nós temos a realidade da nossa reconciliação. Olha as palavras-chave, como paz. Havia uma guerra, havia uma inimizade, agora há paz. Havia dois povos separados, havia uma parede de separação, uma inimizade. Essa inimizade tinha a forma de quê? De lei, a lei dos judeus, as ordenanças, o legalismo, o farisaísmo, tudo isso cai para que dos dois povos criasse uma nova humanidade. Talvez na sua tradução tenha, para que dos dois criassem um novo homem. E a ideia de um novo homem é Adão, é de um novo Adão, um representante de uma nova humanidade. Estamos nesse novo Adão que é Jesus. Pense o seguinte, lembra lá de Gênesis, você está vendo Gênesis, né? Você lembra? Adão cai. Ele leva toda a humanidade consigo. Todos os filhos de Adão são filhos pecadores, porque ele caiu e a sua esposa. Logo que ele cai, começa uma sequência de desgraças, né? Um irmão mata o outro irmão. Um dos descendentes de Caim é um homem vingativo que assassina pessoas, Lameque. E as coisas vão piorando. Até homens de Deus, como Noé, tomam um porre e ficam nus diante de seus filhos. Todo tipo de desgraça começa a acontecer. Este é Adão, pecador, e esta é a humanidade em Adão. Romanos 5 diz que Cristo é um novo Adão. Sendo um novo Adão, ele tem ou cria em si mesmo uma nova humanidade, novos filhos. Esses novos filhos não são iguais aos antigos filhos. Eles produzem boas obras. Eles são pessoas unidas. Estão entendendo isso? Não é só dizer, eu estou em Cristo, eu estou no novo Adão. Agora pesa sobre nós a responsabilidade de ser nova humanidade. Ou você repete os mesmos atos da antiga humanidade. Por isso que 1 João diz assim, ei irmão, vem aqui. Tu odeia teu irmão, tem raiva dele. Sabe quem odiou também o irmão, teve raiva dele? Caim. Ele odiou tanto que matou. Talvez você não tenha coragem de matar, porque é preso, né? Mas você odeia no seu coração a mesma coisa. Mesmíssima. Vivemos como humanidade caída, mas querendo usufruir das bênçãos em Cristo. Aí é bom demais, né? Eu quero ser salvo, mas eu quero continuar com as minhas atitudes de velha humanidade. Se fosse assim, né? Não vou dizer que seria bom demais, seria ruim demais. Que seria hipocrisia. Porque seria engano. Em Deus não há engano, não há hipocrisia. Reconciliação tem a ver com a existência dos nossos conflitos que nós estamos estudando em Gênesis. Conflitos entre o homem e a mulher, conflitos entre o homem e a criação, conflitos entre Satanás e a humanidade. Tudo surge do pecado. Eu vou destacar alguns conflitos da nossa igreja e de qualquer outra igreja que exista nesse mundo, mas aplique para nós. Existem entre nós conflitos geracionais. Gerações mais antigas geralmente não se dão bem com gerações mais novas. E gerações mais novas geralmente não se dão bem com gerações mais antigas. Discordam de práticas, de usos e costumes, do jeito de falar, do jeito de fazer. Dizem, antigamente, os jovens eram mais servidores. No meu tempo é que era bom. E os jovens, por outro lado, rebatem. Vocês são todos travados, dinossauros. Vocês não veem o que eu consigo ver. Conflito geracional. Isso é difícil de resolver. Que ao mesmo tempo nos leva a uma subseção dele, que são conflitos etários, conflitos de idade. Tem a ver com visão de mundo, tem a ver com o que era feito, com o que é feito hoje. Há conflitos também entre nós, chamados conflitos culturais. Todo mundo aqui se une como igreja, mas cada um traz uma cultura da sua casa, né? Alguns foram criados em uma casa atrasada, onde todo mundo sai em cima da hora, ninguém liga para horário. Você foi criado assim na sua família. Quando você vem para a igreja, o que é que você faz? Você traz esse costume. Você também chega atrasado. E não é porque você é um grande pecador, um desgraçado. É porque é sua cultura. Você aprendeu a ser assim. Já outros trazem uma cultura de pontualidade. Aí começa a briga. Você é um ímpio. E o outro diz, você que é. E a briga come solta. Conflitos culturais.
pior ainda, existem conflitos teológicos entre nós. Nós fazemos conferências como a da semana passada. Entenda uma coisa, você que está chegando na igreja ou você que já está aqui. Nós não fazemos conferências por fazer. É tanto que nossas conferências vão diminuir muito. Serão apenas 2 por ano. Uma de aniversário e mais uma. Porque nós não fazemos as coisas por fazer, nós fazemos as coisas com propósito, com intenção. E qual a intenção das conferências de aniversário? Lembrar quem nós somos. Igreja Batista, em que nós cremos. Por isso que nós falamos de escatologia, que faz parte da nossa confissão de fé, daquilo que nós professamos como grupo, como igreja. É muito importante que a nossa teologia esteja alinhada. Na verdade, essa é a base da nossa comunhão. Mas um tem uma opinião teológica que viu no Instagram, outro tem outra que viu no YouTube, ninguém estuda, ninguém concorda, assina a confissão de fé, não sabe nem o que está escrito lá, não vem para a EBD aprender teologia, quando vem não presta atenção, não compra um livro, e assim as coisas vão piorando entre nós. E ainda mais, existem entre nós conflitos sociais. Eu poderia passar a noite inteira descrevendo os conflitos eclesiásticos. Conflitos sociais dizem respeito a pessoas que vivem em diferentes faixas sociais de ganho financeiro ou de experiência de vida. Geralmente pessoas mais pobres dentro da igreja se ressentem das pessoas mais ricas. E também pode haver o caso de pessoas mais ricas quererem pisar em pessoas mais pobres. Aí a gente lê Tiago e resolve, né? Espero. Deveria ler Tiago e resolver. Mas isso acontece. Termina o culto, bora ali comer um hambúrguer. Você segrega, né? Sem querer. Às vezes não há condições. Esses conflitos existem. Nós podemos tentar minimizá-los. Nós podemos tentar resolver um ou outro e podemos até conseguir. Mas uma coisa é certa, meu amado irmão. Se os conflitos te afastarem da igreja, entenda, você não ficará em igreja alguma. Os conflitos existirão enquanto nós formos pecadores. Agora, em Cristo, eu consigo conviver com os conflitos. Em Cristo, eu consigo perdoar aquele que me agride. Em Cristo, através do Evangelho. Como é que a gente resolve esses estranhamentos? Às vezes parecem 2 gatos. Já viu 2 gatos brigando? É um espetáculo, 2 gatos brigando. É um negócio assim que eu faço questão de parar para ver. Eles têm uma linguagem, eles têm uma música, né? Bem aguda. Eles têm uma dança corporal, uma luta, parece coreografada. E é interessante que às vezes a briga não dá em nada. Eles ficam ali, se encaram e desistem. Eu estava esperando, né, as palmadas, não dá em nada. Parece às vezes que os irmãos são como gatos na igreja. Eles estão se estranhando. Eles não têm coragem de bater porque vão ser disciplinados, né? Se baterem, se agredirem. Mas irmãos, como é que nós resolvemos isso quando nós nos estranhamos? Algumas pessoas se afastam da igreja quando isso acontece. Algumas esfriam, começam a faltar nos cultos, porque estão magoadas. Algumas vêm, mas formam panelinhas, sectarismo, ficam ali fora, não se envolvem tanto, juntam um grupo de amigos em torno de si, para se proteger dos outros. Outros ficam tensos, sempre andam com 4 pedras na mão, 2 no bolso. Se alguma pessoa falar qualquer coisa, eles respondem na lata, tensos. Quando nós lemos o texto e vemos que essa parede de separação foi derribada, e no versículo 16, olha a linguagem da reconciliação, e reconciliar-se ambos em um só corpo, fazendo a paz com Deus por meio da cruz. E esse Cristo veio e pregou essa paz, evangelizou essa paz no versículo 17. Nos deu acesso ao Pai. O que isso nos leva a entender? Que a nossa alienação espiritual foi resolvida por Cristo. Assim também a nossa alienação de comunhão deve ser resolvida em Cristo.
durante a Guerra Fria, o grande símbolo da distinção entre o mundo capitalista e o mundo socialista foi um pequeno muro, chamado Muro de Berlim. Um pequeno muro, mas um muro muito significativo, né? Carregava muitas conotações. De um lado, uma Alemanha socialista, do outro lado, uma Alemanha capitalista. E não só a Alemanha que estava envolvida. Países investiam de um lado e outros países investiam do outro. Geralmente, pessoas fugiam da Alemanha Oriental para a Ocidental, né? Não sei porquê. Pelas frestas, pelas brechas, algumas eram mortas, porque tentavam fugir, tentavam passar de um lado para o outro. O grande acontecimento que demarca o fim desta guerra ideológica, desta guerra, desta tensão, é o derrubar deste muro. Quando esse muro cai, quando as pessoas trazem marretas, empurram, o que é que está sendo marcado ali? Nós não temos mais um país ao meio, nós temos um só país. Os países resolvem acabar com o conflito. Vamos resolver, porque senão nós vamos acabar em uma guerra nuclear. Então é melhor nós tentarmos buscar a paz. Às vezes parece que há um muro de Berlim dentro da igreja, né? Um muro invisível, que nós deveríamos pegar as marretas do Evangelho e derrubar. Eu acho tão bonita a festa, né? Até naquele dia, no Fantástico, passa aquela, não é, ou é no Jornal Nacional, e é um apresentador muito conhecido que está lá fazendo a transmissão naquele dia. É uma imagem muito icônica, né? E o pessoal está muito feliz, batendo e derrubando, uma alegria. E eu penso nessa imagem como a alegria do Evangelho derrubando as paredes que existem. Descendo a marreta, dizendo chega de briga, chega de besteira, chega de investir em algo que só vai nos colocar para baixo, que só vai nos atrapalhar a missão, que só vai atrapalhar a nossa adoração com Deus. Chega, vamos criar jeito na vida, vamos deixar de ser besta, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar. A reconciliação é a imagem do que Deus está fazendo em Cristo, em nosso favor e dentro da igreja. Se a igreja vive o Evangelho, a igreja vive a reconciliação e sai lá fora e prega a reconciliação. Venham, reconciliai-vos já com Deus. Nós temos aqui um movimento que é assim: reconciliação dos judeus com Cristo, os judeus foram reconciliados com Cristo. Reconciliação dos gentios com Cristo, foram reconciliados com Cristo. Agora, eles podem ficar separados? Eles estão em comunhão com Deus? Não. Agora há uma reconciliação dos judeus com os gentios também. Eu quero destacar no final deste trecho, o versículo 18. Porque por meio dele, ou seja, de Cristo Jesus, ambos, a pessoa que você não gosta e você, a pessoa que você não se dá bem e você, ambos, os dois, têm acesso ao Pai em um só Espírito. Lá no capítulo 4, Paulo volta a essa mesma ideia de unidade. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A unidade da igreja está no fato que nós temos acesso ao Pai em um só Espírito. Paulo está destacando duas coisas aqui. Primeira, não existe um Espírito para os gentios e outro para os judeus. O grupinho que você tem não tem um espírito diferenciado do outro grupinho. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Todo mundo, todos esses grupinhos têm o mesmo acesso ao Pai, o mesmo Espírito. A imagem é a seguinte, irmãos. É como se nós estivéssemos andando separados. Tem uma caravanazinha aqui, que gosta disso. Tem outra caravanazinha aqui, indo para o céu. Todo mundo está peregrinando para o céu. Mas cada um andando, uns andando lá na frente, outros lá atrás. Todo mundo separado. Quando chegar lá na porta do céu, todo mundo vai ter que parar e entrar junto. Não vai ter uma entrada para um e outra entrada para outro. É a mesma porta. E a porta para o céu nos aperta.
nos une. Mas deveria começar aqui, né? Nós temos acesso ao Pai. Quando a igreja se reúne para orar, o que é que ela está indicando? Que tem acesso ao Pai e que pode ser unida na oração. Irmãos, vocês têm orado na quarta-feira? Ou estão só me enganando? Se não vem, ora em casa, irmão. Pega os pedidos de oração e ora mesmo. Sem enganar os outros e sem se enganar, ora. Por que nesse dia? Por que tem que ser nessa hora? Porque nós precisamos dessa união, no mínimo, se não pode ser aqui, mas no mínimo em nossos lares. Você tem se unido na missão? Eu não posso vir na terça, eu não posso vir. Pronto, sua vida é terrível, você não pode vir em nenhum dos momentos. Mas você tem se unido fazendo missão onde você está, pelo menos, para que você lembre, ó, estou fazendo missão aqui, eu estou evangelizando meu colega, e eu sei que irmão Claudio Ivan terça-feira está evangelizando também, e eu sei que Francisco Alves está evangelizando aqui com os meninos do futebol, e eu sei que outro irmão está aqui no Criança no Alvo Certo. A gente está unido de algum jeito, fazendo a vontade de Deus. Mas nos falta esta união. Nos falta esta união. Há uma música do Mundo, mas que ela está muito correta, quando ela diz: todos nós vivemos sob o mesmo sol, todos nós caminhamos sob a mesma lua. Então por que nós não podemos viver como um? É a mesma lua para todo mundo, é o mesmo sol para todo mundo. Por que a gente não pode viver em unidade? As pessoas do mundo não podem. Eu digo isso para o autor da música. Vocês não podem. Essa paz é fictícia. Mas o povo de Deus pode. Com as suas imperfeições, mas pode. E o texto termina, versículos 19 ao 23, nos dizendo que a igreja como família, além da memória e do aceitar da nossa situação presente, também nos aponta para que a nossa comunhão, ela não depende das circunstâncias, mas da revelação do Evangelho. Versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, em Cristo, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. A nossa comunhão não depende das nossas circunstâncias. Deus nos deu hoje a mesma situação para todos. Podemos ter diferentes estratos sociais, diferentes culturas, diferentes roupas, modos de falar. Tem muita diferença dentro da igreja. Agora, há algo que nos une. Cristo nos colocou no mesmo patamar. Todos somos amados por Deus e salvos em Cristo. Todos os homens e mulheres são iguais em Cristo, dentro dessa igreja ou dentro de qualquer outra igreja que pregue o Evangelho. Ou deveriam ser. Todos são iguais. A gente diz, todos são iguais diante da lei, né? Todos são iguais diante do Evangelho. Todos. E é em Cristo que nós somos concidadãos dessa nova cidade. Nós somos irmãos dessa mesma nova família. Não há mais diferenciações sociais, culturais, étnicas, financeiras. Nós somos edificados sobre o quê? Sobre um gosto em comum, porque nós estamos em Juazeiro do Norte, por coincidência, descobrimos essa igreja, gostamos, temos parentes aqui. É isso a liga que nos une? A liga que nos une é o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os profetas revelaram o Antigo Testamento. Os apóstolos revelaram o Novo Testamento. Qual o fundamento da igreja? Diga aí, meu irmão. Quando você junta Antigo Testamento e Novo Testamento, dá o quê? Bíblia. Esse é o fundamento da igreja. Não é o estatuto. Ele deve advir da Bíblia, fluir da Bíblia. Não é a tradição deve fluir da Bíblia. Mas no final das contas, a nossa base é a Bíblia
E continua especificando o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Mas o pastor não disse que era a Bíblia? Entenda uma coisa. Os profetas apontaram no Antigo Testamento para Jesus. Os apóstolos escreveram no Novo Testamento sobre Jesus. Onde é que eu descubro que Cristo Jesus é o meu Salvador? Na Bíblia. Ele é o assunto das Escrituras. E é por isso que a base da igreja, a base intelectual, a base doutrinária é a Bíblia. Mas a base de pessoa, o fundador da igreja, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Bíblia e Jesus. A Bíblia que fala sobre Jesus. E o Jesus que inspirou a Bíblia. E é nele que nós crescemos. Olha a linguagem de Paulo. Cristo é a pedra angular. E nós somos versículo 21, edifício. Nós somos edificados para sermos construídos como uma pousada, uma morada de Deus no Espírito. Essa é uma bela ilustração do que a igreja é. A igreja é um corpo vivo, é uma edificação viva, que é construída em cima de uma pedra angular que é Jesus Cristo. Quando você está indo para Quixadá, o que é que você vê na janela do seu carro? Pedras, né? Pedra da galinchoca, aqueles que nós chamamos de monolitos. Você sabe o que é um monolito? É uma pedra única. É uma pedra única que forma, às vezes, pela degradação do tempo, por terremotos no passado, forma formações muito bonitas. Nós chamamos de monolitos. A pedra da galinchoca é um monolito. Monolitos, uma pedra única. Quem é o monolito da igreja? A pedra única da igreja é Jesus. Você está com medo? Você está temeroso da sua salvação? O que é que você deve fazer? Agarre-se na pedra que é Jesus. Você está com dificuldades de viver o Evangelho na sua vida prática? Agarre-se na pedra. Confie na pedra. Você tem dificuldades de ser igreja, de amar a igreja, de se conectar com a igreja? Suba nessa pedra, se edifique nela, na pedra que é Jesus. Eu tenho uma pergunta para vocês. A igreja só vai bem se ela cresce ou não? A igreja pode estar bem sem crescer? Os santos dirão, sim, pastor. Crescimento nem sempre é uma consequência da igreja estar bem com Cristo. Aí leia comigo, versículo 21. Bem atento. Nele todo edifício bem ajustado cresce. Está dizendo assim, pode crescer? É provável que cresça? Às vezes cresce, às vezes não cresce. O problema não é pensarmos no crescimento em si, mas no tipo de crescimento que a gente tem visto. Qual tipo de crescimento é? Mas uma coisa é certa, a igreja que não cresce, ela está fazendo alguma coisa errada. Se a igreja está estagnada na missão, não faz missão. Se a igreja está estagnada nas suas orações, não ora. Se a igreja está estagnada na sua comunhão, não melhora, velhos problemas se perpetuam por anos. Por anos. Tem igrejas que são divididas após 10 anos, 20 anos de problemas não resolvidos. Não é o nosso caso, mas precisamos nos atentar, irmãos. Há igrejas que estão se quebrando hoje, porque não resolveram problemas há 10 anos atrás, há 20, e permitiram que esse câncer se espalhasse dentro da igreja. A igreja precisa crescer, em algum sentido, em todos os sentidos. Por vezes será numérico esse crescimento, mas nem sempre. Às vezes o crescimento numérico vai indicar que a maturidade está aumentando, que a missão está sendo feita. Às vezes não. Às vezes é apenas um inchaço numérico que não indica nada. Meus amados irmãos, nele nós podemos nos reconciliar. E eu quero te lembrar algumas coisas para encerrarmos. A igreja foi planejada por Jesus para ser um local de reconciliação, não de guerras. Se vivemos guerras e contendas, estamos longe do propósito de Cristo para a igreja. A igreja é a imagem do perdão de Deus para o mundo. O
O mundo precisa chegar na igreja, visitar a igreja, ter contato com você no seu trabalho, onde você estiver, e ver em você, e ver em nós, a imagem do perdão. De que você era um desgraçado, mas agora você foi reconciliado. Agora deixe-me dizer algo. Se você está em um contexto com um descrente, e você fala mal da sua igreja, ou você fala mal do seu irmão, você está contribuindo com a ida daquela pessoa para o inferno. Mas pastor, eu não falei mal de Jesus, eu falei mal do irmão. E o irmão foi salvo por quem? Por Jesus. E essa pessoa que se converter, ela tem que ir para onde? Esse teu amigo, ele tem que ir para a igreja, mas se ele falar mal da igreja, ele não quer a igreja. Ele vai entender que igreja é um local terrível, como você pinta para ele. Não faz isso. Se há um muro de Berlim entre nós, nós precisamos derrubar esse muro com violência. Ninguém derrubou o muro de Berlim com uma florzinha. Ninguém derrubou o muro de Berlim fazendo uma meditação. O que é que eles fizeram? Pegaram marretas, empurraram. Houve assuntos entre presidentes, houve brigas, houve discussões, até chegar na pacificação. A pacificação requer violência, mas uma boa violência. Às vezes o problema tem que ser colocado à tona, tratado. A ferida tem que ser aberta para poder ser curada. Às vezes é necessário. Em último lugar, eu quero te lembrar que a igreja não foi projetada por Jesus para ser um local de alienação. Não é um local de briga, mas também não é um local de alienação. Você não tem direito de afastar uma pessoa da igreja. A única coisa que pode afastar uma pessoa da igreja é ela mesma, se ela decide não seguir Jesus. Uma pessoa que decide seguir Jesus e abandonar os seus pecados deve ser bem-vinda na igreja. Na verdade, todos devem ser bem-vindos. Mas nós estamos falando aqui da comunhão dos santos, da membresia de uma igreja local. Membresia de igreja local não é só uma lista de nomes, mas é um cuidado espiritual, é uma verificação se são crentes ou não. As pessoas têm acusado a igreja de não ser amorosa porque ela disciplina pecado. Pelo contrário, a disciplina é uma exposição do amor de Deus por nós e da igreja por aquele que está pecando. E a disciplina tem como único propósito a restauração. Se a pessoa fica revoltada com a disciplina, é culpa da pessoa, não da igreja. Agora, vamos pensar também nos nossos erros. Eu estou falando aqui do outro lado. Agora pense nos nossos erros. Quando nós segregamos pessoas, quando nós não envolvemos ela na igreja, quando nós deixamos alguém chegar e ir embora sem ser tocado por nossas vidas, nós estamos alienando. Quando nós colocamos barreiras financeiras para as pessoas participarem das programações, você precisa pagar tanto para fazer parte disso, nós estamos alienando. E a alienação não deve encontrar lugar na igreja. A igreja não é local para isso. A igreja é um local onde o povo compartilha um com o outro. Compartilha o pão, a vida. Agora, meu irmão, você que está nesse local de cobrança, estão me alienando, não me aceitam. Deixe-me desafiar você. Se abra para ser aceito também. Não adianta você ficar nessa posição defensiva, dizendo que ninguém te ama, e terminando o culto e você correndo. Não adianta ficar nessa posição de acusação, e você nunca está aqui para a gente amar você. Para você ser amado, você precisa abrir o coração. Dizer, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu estou me sentindo fora. Por favor, orem por mim. Eu não posso contribuir com isso. Eu tenho certeza que nós vamos nos entender se nós conversarmos, se nós orarmos juntos. Por isso, baixe sua cabeça e ore, pensando nessa comunhão. Santo Deus, que esta comunhão que foi planejada por Jesus na cruz, para ser vivida na igreja, para ser compartilhada entre os irmãos, o derribar dessa parede de separação que há entre nós, que havia antes entre nós e o Senhor, e damos glória ao Senhor, porque o Senhor derrubou essa parede.
E agora temos comunhão, estamos orando por isso, estamos expondo a Tua palavra por isso, estamos entendendo a Tua palavra por isso. Mas também te pedimos que a Tua obra continue em nós, derrubando essa parede de separação que há dentro da comunhão da igreja. Pessoas que ainda estão temerosas em se engajar, porque têm medo de serem feridas, porque têm medo de se expor, que lancem fora o medo pela fé, sabendo que em Cristo Jesus foram reconciliadas e por isso devem fazer parte de um corpo, de uma igreja local. É necessário para a sua vida cristã, é essencial e urgente que não fiquem com um compromisso raso, mas com um compromisso profundo, com um discipulado e com uma vida comunitária dentro da visão da igreja. E pedimos por aqueles que estão engajados, que estão até demais engajados, e acabam conhecendo os podres dos bastidores, e acabam se decepcionando com o serviço, com o esforço, até com a liderança às vezes. Senhor, dá a todos nós que estamos nos bastidores a compreensão do Evangelho, de que nós somos pecadores, que precisamos de perdão e que isso não deve desanimar o nosso serviço, mas devemos confiar na Tua graça que nos anima. E te pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus, que nem podem ter comunhão ainda, porque ainda estão distantes do Senhor, mas eu sei que o Senhor, através deste texto, oferece salvação para eles, que aceitem o presente da reconciliação e possam se unir como efeito disso ao corpo de Cristo, que é a igreja local. Pedimos por isso em nome de Jesus. Amém.